amigos. Então, vamos aqui na aula de hoje passar algumas noções introdutórias para a disciplina de Prática Jurídica 1, dos debates havidos na disciplina, para que vocês tenham uma noção aí, preliminar das grandes polêmicas que são discutidas nessa disciplina. Que, como vocês bem devem ter visto, não se trata de uma disciplina aí de questões formais, mecânicas de formatação já de petições, mas uma disciplina muito mais reflexiva, muito mais crítica acerca de temas aí pujantes e polêmicos que envolvem o direito. E eu basicamente, principalmente, gosto de trabalhar muito aqui com questões da atualidade e sobretudo num tema central que parece que está cada vez mais ganhando notoriedade em razão de ser uma questão que não se envolve somente problemas no Brasil, mas também é possível observar esses problemas em todo o mundo, que é o grande problema do ativismo judicial. Afinal, o que é ativismo judicial, do que ele se trata, como que funciona? Não existe uma consonância aí, uma visão pacífica na doutrina ou na jurisprudência do que seria exatamente ativismo judicial. Sabemos aquelas questões básicas, talvez aí as ideias que fazem parte, são integrantes do seu conceito. Que seria a ideia de intervenção do Poder Judiciário nas funções que seriam próprias do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Judiciário, ao invés de se conter na sua atividade meramente jurisdicional, ele também agir aí em favor de realização de políticas públicas, como se fosse um administrador público, ou então como no papel de legislador. Ele agindo, então, criando leis, inovando no ordenamento jurídico. Afinal, isto é correto? Isso é possível? Como que isso funciona dentro do nosso sistema constitucional? Nós temos aí, então, diversas ideias que estão presentes no nosso sistema e que precisam ser discutidas. Primeiro, toda intervenção judicial numa política pública ou numa atividade legislativa, ela é indevida? A resposta é negativa, porque temos aí no nosso ordenamento jurídico exemplos de momentos em que há a possibilidade de intervenção do judiciário, em que a própria lei ou até mesmo a própria Constituição permite essa intervenção e até mesmo poderia falar, ao invés de intervenção, dessa interação entre os poderes. Veja, como por exemplo, quando o Poder Judiciário ele pode declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, que pode ser aí um ato propriamente do Poder Executivo, como pode ser do Poder Legislativo. Assim como nós temos a possibilidade do Poder Judiciário dar garantia ao exercício de um direito na ausência legislativa, na ausência de regulamentação, como é o caso de um instrumento que vocês vão estudar lá no 5º ano, que é o chamado do mandado de injunção. Não só no 5º ano, mas também em direito constitucional, mais para frente, aí no 2º ano, provavelmente. Que então, o mandado de injunção também é um meio aí de a pessoa poder exercitar os seus direitos fundamentais que não foram aí regulamentados por lei. Então o judiciário pode, aí a partir da lei 13.300 e da previsão constitucional, dar esse exercício, estabelecer os termos, ainda que não haja previsão expressa na lei para a realização daquele ato ou do exercício daquele direito. Então veja, existe aí para nós, então, a possibilidade de se falar de interferência do Poder Judiciário nos outros poderes, sem que se fale numa indevida intervenção. E para esses casos,
alguns doutrinadores, os quais eu acompanho, preferem chamar essa situação de judicialização da política, né? Então você tem aí a possibilidade de intervenção do judiciário em questões propriamente políticas. Além disso, podemos pensar que o nosso próprio sistema de relação entre os poderes, é um sistema que prevê essa intervenção no outro, né? Que a gente fala que é o sistema de separação de poderes, mas que está regido pelo sistema de freios e contrapesos, que também em inglês chamamos de checks and balances. Que significa então que um poder pode agir com maior intensidade no momento em que o outro tem aí uma menor intensidade na sua produção, na sua atividade. E cada um deles tem meios de fiscalização do outro. Então, vamos dar alguns exemplos. O poder legislativo e o executivo podem intervir no judiciário, como, por exemplo, na escolha de um ministro do STF, a nossa mais alta corte. Então, o presidente da República aponta quem vai ser o ministro do STF, o candidato, e o poder legislativo vai fazer a sabatina desse candidato, aí a vaga de ministro do STF, e depois, só se aprovado, ele então vai compor a Suprema Corte. Então veja que nós temos aí um sistema em que há essa intervenção dentro do judiciário. O poder judiciário intervindo no legislativo, declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, né? Então, fazendo aí esse controle de compatibilidade com a Constituição. Além disso, temos aí leis que podem ser de iniciativa própria do presidente da República. Ou seja, não pode o próprio Congresso Nacional dar iniciativa àquele projeto de lei. Precisa partir a propositura do presidente da República. Então veja, são diversos sistemas, diversos meios, poderia falar aqui de muitos outros, mas daí ficaremos numa situação até exaustiva e além da aula que nós estamos trabalhando aqui, mas que há a intervenção nesses poderes e que é legítimo. O problema, então, está quando nós começamos a falar da intervenção indevida do judiciário nos outros poderes, sobretudo quando estamos falando das questões de políticas públicas. Então veja só, digamos que um prefeito resolveu utilizar o dinheiro público disponível, o orçamento disponível, né? Não vou nem discutir nas questões aqui de divisão do orçamento e tudo mais, vamos deixar mais simples a questão. E vamos pensar que ele resolve utilizar esse orçamento para a construção de um hospital ao invés de uma escola. Veja, foi uma opção discricionária dele. Ou seja, ele achou conveniente, achou oportuno construir o hospital ao invés da escola. Aí alguma entidade, alguém, ou então até o mesmo Ministério Público resolve questionar, entendendo que devia ser melhor construir a escola ao invés do hospital. Pode o juiz intervir nesse caso concreto e mudar a escolha do administrador público? Para uma teoria mais tradicional, não é possível. E num caso desse, não havendo uma justificativa plausível para que tenha que se escolher a escola ao invés do hospital, como, por exemplo, o orçamento já estava disponível para aquela finalidade, ou então tinha-se e percebia que existia uma necessidade muito maior de escola do que de hospital, mas uma situação evidente. Por exemplo, já tem um excesso de hospitais no município e uma falta já crônica de escolas. Vamos pensar em exemplos radicais assim. Daí você talvez poderia pensar numa intervenção do judiciário. Mas uma situação de relativa normalidade é uma intervenção na discricionariedade do administrador público, o que é problemático, porque nesse momento o juiz, o magistrado, não estará agindo mais como um juiz, mas estará agindo como um administrador, como um prefeito, determinando como se deve realizar as medidas aí de políticas públicas.
Veja que no exemplo que eu passei aí para vocês, ele é relativamente simples e fácil de se perceber esse problema, né? E até uma solução de fácil percepção. Mas temos questões um pouco mais complexas sobre isso. Podemos pensar no fornecimento de um medicamento que não está previsto na lista do SUS. Só que esse medicamento é questão de vida ou morte para o paciente. Você, como juiz, concede o medicamento requerido pelo paciente? Veja, existe uma política pública estruturada e que diz, então, quais remédios podem ser concedidos pelo poder público e se fugir dessa lista, você cria aí um desequilíbrio das contas públicas para a saúde. Então você já tem definida a lista. Só que ao mesmo tempo que você tem esse direito à saúde garantido, você tem também direito à vida. E essa pessoa, se não tomar esse medicamento, ela vai morrer. E veja que são dois direitos protegidos e garantidos constitucionalmente. Direito à saúde, a ser garantido por todos os entes federativos, União, Estado e Município, e ao mesmo tempo o direito à vida também garantido pela Constituição. Você, como juiz, concede o medicamento fora da lista ou não? Já sabemos que existem decisões do STF, do STJ sobre isso, né? Até tem aí gravado no canal, aí já comentando essas decisões. Mas, preliminarmente, puxando fora aí dessa questão dessa jurisprudência, veja que é uma situação difícil, porque o juiz vai ter que tomar uma decisão aí que ele pode prejudicar o direito de um ou o direito de muitos. Veja, ele pode dar o medicamento para salvar a vida daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ele prejudicou o orçamento, que não vai conseguir mais comprar medicamentos para um sem número de pessoas e que poderão também levá-las a óbito. Ao mesmo tempo, se eu não concedo o medicamento, eu estou praticamente condenando à morte aquele que pediu o medicamento. Veja como é complicado e como então temos situações que ficam limítrofes para se saber se há de fato um ativismo judicial ou uma judicialização de políticas. E isso também muito tem a ver em razão da forma como está constituída, como está estruturada a nossa própria Constituição Federal. Veja, a ideia de Constituição inicialmente era de termos uma Constituição que iria limitar, bloquear a força gigantesca do Estado. Ou seja, a ideia inicial de Constituição é de organização dos órgãos públicos, dos entes estatais e de limitação da força estatal. Mas isso não é a única questão tratada aí dentro de uma Constituição atualmente. Porque além das prestações negativas, que nós temos aí então de segurar a força do Estado, temos também as chamadas prestações positivas, em que a Constituição manda que o Estado realize determinadas condutas, que ele preste alguns direitos, garanta o exercício de alguns direitos para a população. E daí, então, nós temos os problemas, sobretudo, de direitos sociais. Direito à saúde, moradia, lazer, transporte, e assim vai. Se vocês pegarem o artigo 6º da Constituição, vocês vão ver um rol gigantesco de direitos sociais. E se são direitos sociais, são direitos, sobretudo, coletivos, que tratam de um grupo social, de um grupo de pessoas. E para você garantir esses direitos, para você efetivar esses direitos, você precisa de uma política pública. Uma política pública que é determinada a sua estrutura por uma lei, para a criação e concessão de poderes para o desenvolvimento delas por uma lei, e se desenvolvendo por meio do ato do administrador público, em que ele então vai fazer política pública.
E veja, se você cuida de um direito social, ao mesmo tempo você afeta também direitos individuais. Então veja que, para se garantir direitos sociais e, consequentemente, direitos individuais, eu preciso partir de políticas. Eu preciso realizar essas políticas. Só que um juiz, pegando a ideia de Ronald Dworkin, ele não decide por meio de políticas, mas sim decide por meio de princípios jurídicos. Ele aplica regras jurídicas, normas jurídicas. Se ele não decide por políticas, mas por normas jurídicas, como que ele então vai fazer esse transporte, esse controle da concretização dos direitos sociais, dos direitos individuais, sem intervir em uma política pública? Pensa o caso do medicamento que eu acabei de falar para vocês. Veja a dificuldade que nós temos, então, para essas definições. E é justamente isso que é um dos grandes e atuais problemas do direito. Qual é o limite da atividade jurisdicional? Até que ponto pode-se falar aí em um direito que pode ser concretizado pelo juiz, independentemente de intervenção na discricionariedade do administrador público, tá? Ou seja, até que ponto há aí um crescimento, né? Uma força de inflacionar, aí, de inflar, melhor dizendo, as atribuições do Poder Judiciário e de redução do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E não se engane, não é um problema que está simplesmente atrelado às questões das normas jurídicas do direito brasileiro. Outros países, inclusive os chamados países desenvolvidos, também estão com esse problema. Estados Unidos tem esse problema, Inglaterra tem esse problema, Itália, França, muitos outros países, em maior ou menor intensidade, com as peculiaridades próprias de cada um desses países, ou então aí em questões gerais. Para dar um exemplo, a própria Inglaterra também está com esse problema da concessão dos medicamentos. Mas lá nós temos uma tendência diferente do Brasil, em que não se concede os medicamentos ou não se dá decisões próprias de políticas públicas de saúde via judiciário. Tá? Lá eles são mais restritivos nesse ponto, enquanto que no Brasil nós temos uma maior atuação. E não que lá esteja mais certo e aqui esteja errado, mas é muito mais questão também da própria estrutura do sistema jurídico que foi adotado por cada um dos países e que há uma influência, uma consequência direta na maneira de se decidir as questões. Tá bom? Então, veja que o grande embate aí acaba sendo entre o que é judicialização da política, que seria então a intervenção benéfica, esperada e legítima do poder judiciário nos demais poderes, ou então, do outro lado, o outro lado da moeda, que é o maligno, que é o ativismo judicial, que é essa intervenção indevida do poder judiciário nas questões públicas, de políticas públicas, tá bom? Então, imagino aí que a partir dessa ideia geral, essa ideia ampla sobre o funcionamento aí dessas questões do ativismo judicial, lógico, aqui eu fiz um apanhado bastante superficial e amplo para vocês, para compreender a matéria, mas espero que tenha dito para entender as ideias iniciais para ter as posteriores discussões com os professores aí na disciplina de Prática Jurídica 1, tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí a todos por terem assistido e até uma próxima oportunidade.